Padre. Meus irmãos, pela graça de Deus que estou aqui compartilhando a palavra, e eu prego para a igreja de Deus, prego para os cidadãos desta terra, e esta palavra, como toda a palavra de Deus, ela é digna de toda a aceitação. E esta palavra que será ministrada aqui hoje não será diferente. Ela cabe, ela serve para crianças, ela serve para adolescentes e serve para nós adultos. Esta palavra, por favor, prestem atenção, porque ela serve para solteiros, para namorados, para noivos, para casados. Então esta palavra, irmão, a de Deus, não é a minha. Ela vai ser muito útil para aqueles que a quiserem ouvir e aceitar. Amém? Amém. Bendito seja Deus. Vamos ler Gênesis 2, no versículo 18 ao 24, onde a palavra do Senhor diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, fechou-a. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Ainda que eu quisesse vos dizer o tema da mensagem, não poderia, porque o Senhor não me deu um tema. Mas o Senhor preparou para a sua igreja 3 assuntos que iremos abordar aqui, 3 tópicos. Estamos em um mundo hoje ao qual a família é banalizada, ao qual o casamento é banalizado. E o que eu quero trazer hoje aqui são algumas diretrizes de Deus, tanto para o casamento, quanto para a família e quanto para o cotidiano da vida de cada um aqui presente, independente de ser casado ou não. Amém? Amém. Bendito seja Deus. O primeiro tópico que eu queria dividir com os irmãos seria como Deus estabelece um casamento. Antes disso, eu queria dizer que o seu casamento, ele nasceu no coração de Deus. O seu casamento foi estabelecido por Deus. Glória a Deus. E como é que Deus estabelece então este casamento? Nós vemos que o Senhor Deus fala no versículo 24: Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então nós vemos hoje que este é o casamento proposto por Deus. Este é o modelo específico, o qual Deus instituiu como um matrimônio, onde um homem e uma mulher se unem e se tornam uma só carne. Eles passam agora a ser para Deus como um pensamento, um propósito único, estão caminhando juntos no propósito de Deus. Eles não se guerriam, não se degradiam, não, eles são é uma só carne. Na ministração de casais aqui eu dei até o exemplo, porque eu sou o Wellington e a minha esposa é Rejane, mas a gente olha e vê 2 pessoas, mas Deus vê uma só. Então o que nós podemos entender aqui, quando apuramos um pouco a palavra de Deus, é que o casamento estabelecido por Deus é diferente de muitas outras coisas que estamos vendo a mídia, a televisiva, a mídia também das revistas e dos jornais dizer que são casamento. Eu não posso aqui, irmãos, intrometer-me na vida particular de ninguém.
Mas o casamento que Deus estabeleceu para a humanidade é um casamento onde se une em uma só carne, um homem e uma mulher. Este tipo de união Deus aplaude. Este tipo de união Deus está ali aliançando, está presenciando, está sendo testemunha de lá do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a gente vê as escolas como estão. A gente vê aí que o movimento LGBT e outras siglas que ainda existem por aí estão querendo introduzir no ensino para as nossas crianças que eles devem ter como parceiros pessoas do mesmo sexo. Pois a Bíblia deixa claro aqui, e com toda a veemência eu afirmo, que Deus só permite parceiros de sexo oposto, ou seja, um homem e uma mulher que se casa com um homem e um homem que se casa com uma mulher. Este é o padrão, este é o modelo, não tem como questionar. O que querem empurrar hoje para a sociedade é um absurdo. O que querem empurrar hoje por goela abaixo para que os pais engulam é um absurdo. Cada pessoa tem o direito de fazer o que quiser da sua vida, mas não ditar um padrão ao qual Deus não estabeleceu. Deus ditou antes de tudo acontecer. Ele dita no seu coração um propósito, um projeto para o homem e a mulher que se unissem em uma só carne, se casar. Louvado seja Deus. É este o modelo de Deus para a raça humana, para a humanidade, para a igreja de Deus. Lembre-se que Jesus Cristo, ele é o noivo, está no masculino, e a igreja é a noiva, está no feminino. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Com Deus não há confusão. Não tem como a gente entender isso que querem empurrar a goela abaixo. E as crianças estão correndo risco hoje, de acordo com a mídia da internet. Isso aí é o maior perigo, onde nós vemos pessoas pedófilas, pessoas que são doentias, têm a mente doentia, onde estão aliciando crianças, as nossas crianças, colocando esse entendimento errôneo, que foi um entendimento que saiu do coração de Satanás e não do coração de Deus. Pois Deus diz que é um homem e uma mulher que se torna uma só carne. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda aqui nesse quesito, falando de casamento, quando Deus diz: deixe o homem, o pai e a mãe, e se una à sua mulher, nós não podemos compreender nunca que um casamento de acordo com os padrões de Deus possa ser como nós estamos vendo aí fora. Em muitos lugares nós sabemos que homens estão tendo mais de uma mulher. Em muitos lugares nós estamos sabendo, porque está aí às claras, que existem mulheres que têm mais de um esposo e dizem que é a vida deles e assim eles podem viver. Mas Deus deixa claro que o homem deixe o seu pai e sua mãe e se una à sua mulher. Isso não está no plural, isso está no singular. O homem tem que ter uma esposa e a mulher tem que ter um marido. O casamento, de acordo com os parâmetros de Deus, é monogâmico, não é poligâmico. Poligamia é pecado. Meu Deus do céu, é uma mensagem para as famílias. Não aceite isso que estão querendo empurrar. Ensine aos seus filhos e suas filhas o que Deus determina, de acordo com Ele estabeleceu no princípio de toda a criação. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos também, irmãos, que o casamento ele é heterossexual, ele é monossomático. É uma situação qual a gente não pode compreender. Somos matéria, mas mono significa um e soma significa corpo. Deus, quando olha um casal, um homem e uma mulher, ele vê um só corpo. Por isso a Bíblia diz: uma só carne. Todos andam em comum acordo, com o mesmo propósito, e todos lutando junto, para juntos prosseguirem no que Deus determinou para toda a raça humana. Nós podemos ver que isto nasceu no coração de Deus. E Deus pega então agora uma mulher
e coloca na vida de Adão um homem para ser para ele uma adjuntora, uma ajudadora idônea, capacitada por Deus para ajudar o homem a exercer o governo que Deus colocou na mão dele. Pois Deus colocou o governo na mão do homem. E a mulher foi capacitada por Deus para ajudar o homem a governar. E quando nós vimos hoje em muitos locais, estão fazendo algo diferente do que Deus assim estabeleceu. Nós vemos que existem mulheres que estão querendo usurpar um governo que não foi o homem que deu, mas foi Deus que colocou na mão do homem. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo de número 5, que a mulher, a esposa, seja sujeita a seu marido, assim como o Senhor, e que o esposo ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não há como o homem concorrer com a mulher, nem a mulher concorrer com o homem. Esposo e esposa não foram criados por Deus para concorrerem entre si, mas para cada um, independente do posicionamento do outro, seguir o que Deus determinou. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e me entregar por ela dia após dia, assim como Cristo fez, independente do reconhecimento dela. Eu tenho que fazer isso. Deus estabeleceu isso para mim que sou homem, assim como Deus estabeleceu para minha esposa, que ela tem que se sujeitar a mim que sou esposo dela, como ao Senhor. Mas quando se fala de se sujeitar, de se submeter, muitos compreendem como de uma forma opressiva, ditatorial, e não é isto. É se colocar debaixo da submissão. Colocar-se, a mulher deve colocar-se debaixo da missão que foi dada por Deus ao marido. Assim ela pode ajudá-lo de acordo com o que Deus determinou. Esta submissão tem que ser de forma espontânea, reconhecendo que ela está lado a lado com seu marido e ela não é superior a ele, nem ele é superior a ela. Bendito seja o nome do Senhor. Porque homem e mulher são iguais para Deus. O tratamento é o mesmo. Não existe machismo para Deus. Não existe feminismo para Deus. O homem é o cabeça da casa. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. A Bíblia vai dizer, irmão, que Cristo é o cabeça da igreja e Deus é o cabeça de Cristo. Então a gente entende que tem um direcionamento que é dado. Existe um governo que é dado. Não é para um homem querer oprimir a mulher, a esposa, nem a mulher que não seja esposa dele, não. Mas é para fazer como Deus determinou. Dê a direção. Veja a direção de Deus e junto com sua mulher siga com seus filhos, com sua família, naquilo que Deus te determinou para ser uma família diferente, para ser uma família e ter um resultado diferente do que a gente está vendo aí fora, onde a gente vê filho matando pai e pai matando filho. A gente vê abusos sexuais dentro das famílias e quando a gente vai ver foi o próprio pai. E pais, tem mães que também abusaram, que eu já vi dos seus filhos. Mas se todos compreenderem que estão andando em um mesmo propósito, em um mesmo caminho, a mulher está ajudando o homem na missão que Deus colocou. E ela não deve ali querer se degradar por nenhuma posição, pois não há posição. Mas existe um governo que Deus deu e o homem depende da mulher para poder ser bem sucedido nisso. Porque a Bíblia fala no provérbio, louvado seja Deus, que a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido. Aleluia. Mas aquela que o envergonha é como a podridão dos seus ossos. Então a mulher que está ao lado do seu marido, ela é como uma coroa, ela é o destaque, ela é o esplendor do seu marido, aleluia, do seu esposo.
E nós vimos no ditado popular que se diz que ao lado de um grande homem há uma grande mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nos parâmetros de Deus, assim como Ele estabeleceu o casamento, Ele estabeleceu todas estas coisas na criação. E assim a igreja deve seguir se comportando de acordo com a vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus. Bendito seja Deus. Ainda vemos, irmãos, que há outro mal que colocaram numa investida única do inimigo, que assim ele fez com o objetivo de destruir o projeto de Deus. Porque ele não quer só destruir vidas, ele quer destruir o inimigo, é Satanás. E ele quer destruir toda a organização que Deus fez, todo o sistema de ordem que Deus instituiu para a humanidade. Ele quer fazer com que o homem não siga, quer fazer com que o homem ignore os preceitos de Deus, para poder andar em desacordo com a palavra e a verdade. Uma vez que um homem anda em desacordo com a verdade, que é a palavra de Deus, a instrução de Deus, o único destino deste homem e desta mulher, não podemos negar, chama-se lago de fogo e enxofre. Então ele ganha quando o homem, a mulher, os adolescentes não seguem aquilo que Deus instituiu como parâmetro de vida. E nós vemos aqui em Gênesis 1, 26, 28, que diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua